Olá, pessoal da terceira série do ensino médio. Hoje mais uma aula de literatura e vamos dar sequência aos nossos estudos. Bom, na aula de hoje eu trouxe um exercício sobre a terceira geração do romantismo no Brasil. Lembrando que na aula passada nós já trabalhamos esse conteúdo, nós fizemos algumas abordagens sobre essa terceira geração. E o exercício ele vai servir também para a gente assimilar melhor tudo que a gente já estudou na aula passada, tá bom? Então, tomem nota, gostaria que vocês anotassem, tivessem aí essa organização com os conteúdos que nós estamos estudando nessas videoaulas também, tá certo? Então, vamos começar? Bom, a primeira questão, ela diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre os poetas do nosso romantismo, sim, do romantismo aqui do Brasil. O tópico 1, ele diz o seguinte: o caráter intimista da poesia de Álvares de Azevedo não impediu que ele se manifestasse também na forma sátira. Lembrando que o Álvares de Azevedo é da segunda geração. É assim, pessoal. O que o vestibular quer de nós? O que o vestibular quer de um candidato? Ele quer que o candidato compreenda a diferença, dentro do conteúdo do romantismo, a diferença entre as três gerações. E essa questão, essa primeira questão, ela vai tratar exatamente disso. Diferenciar cada tópico, a gente vai encontrar a diferença e os aspectos de cada uma das gerações. Então, vamos ler aqui. Álvares de Azevedo, ele não impediu que ele se manifestasse também na forma sátira, forma satírica. De fato, o Álvares de Azevedo também, ele utilizava o eu lírico, muitas vezes trazia um pouco de ironia, então de forma satírica. Ele utilizava-se da sátira para também colocar, o eu lírico também colocar aí suas concepções, suas ideológicas, colocar em pauta, tá? E ele fazia isso no poema que nós até vimos aqui, eu coloquei o poema tanto no exercício quanto na aula, na videoaula sobre a segunda geração, quando ele diz lá: teu romantismo bebo, ó minha lua, e só de ver-te eu sinto os lábios meus se abrir de sono. É como se o lírico tivesse o quê? Bocejando. Ele via a donzela amada e o sentimento que ele esboçava, que ele expressava, era bocejar, era os lábios se abrir de sono. Então, assim, utilizava essa sátira, utilizava dessa ironia, tá bom? Tópico 1, verdadeiro. 2. O tom declamatório da poesia abolicionista de Castro Alves está intimamente ligado à sua função: conclamar o público a assumir uma posição combativa. E combater o quê? Combater a escravidão. Era esse tom declamatório. A gente consegue imaginar o Castro Alves subindo assim num palanque, no púlpito, e declamando, como se o lírico dissesse ali: vamos acordar, chega de aceitar pacificamente a escravidão, esse problema tem que ser abolido aqui no nosso país. Era esse tom declamatório, portanto está correto. A letra C diz o seguinte: há na poesia de Gonçalves Dias interesse em exaltar a natureza tropical e o nobre caráter dos nossos índios. Também, sim, de fato tá certo, o Gonçalves Dias ficou conhecidíssimo aí com a sua poesia de engrandecer, exaltar a natureza aqui do Brasil. Então, nós vamos procurar top 1, 2, 3, todos são corretos. Então, a alternativa correta aí vai ser a letra E, tá? Podem marcar aí no gabarito de vocês que a letra E está correta. Primeiro, letra E. Vamos para a próxima. Leia um trecho do poema de Castro Alves, o poema Navio Negreiro, esse poema da terceira geração do romantismo, e julgue as alternativas em verdadeiro ou falso. Bom, gente, aqui tem apenas alguns trechos do poema Navio Negreiro. Você pode acompanhar na íntegra também na internet. Inclusive tem um vídeo muito bacana que ele traz um pequeno vídeo com imagens do navio negreiro, e vale muito a pena, gente, porque a gente a gente cria na nossa mente, quando a gente faz a construção, a leitura do navio negreiro, a gente começa a fazer a construção dessas imagens na nossa mente de como era esse navio negreiro. A gente até viu isso na última aula, eu coloquei uma imagem que inclusive estava na revista Super Interessante, de uma pesquisa aqui de como seriam esses navios, tá? Então vamos fazer a leitura? O navio negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus.
Ó mar, porque não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai da imensidade, varrei os mares tufão. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive um campo aberto, a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão, ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como H o foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma lágrima e fel, como H sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Gente, esses são algumas estrofes desse poema que é bem grande, é bem bonito, né? E a gente vai analisar aqui. O enunciado fala que para a gente julgar as alternativas a seguir em VOF. Antes disso, é imprescindível nós fazermos algumas observações. Nessa última estrofe aqui, a gente encontra uma intertextualidade com o livro de Gênesis da Bíblia. Vocês podem observar que ele trouxe aqui, deixa eu só procurar aqui o mouse. Ele trouxe aqui a presença de quem? De Agar e de Ismael, que são personagens bíblicas do livro de Gênesis, né? Quando vai contar ali a questão de Abraão, que era casado com Sara e não tinha filhos. E Agar era escrava de Abraão e Sara. E Sara a deu para o marido tê-la como segunda esposa, e assim para poder ter filho, porque eles não tinham filhos até então. E aí quando ela fica grávida, há um impasse entre a Sara e a Agar, elas não se entendem, e aí quando o filho nasce, ele acaba sendo expulso pela Sara, né, e eles vão lá pro deserto, e ela fica sem ter como suprir água, alimento para o filho, que é o Ismael. E aí é interessante que aqui o eu lírico está fazendo uma comparação, que assim como a Agar não tinha como alimentar e suprir as necessidades do seu filho Ismael, as mulheres escravizadas que estavam lá nos porões do navio negreiro, elas também não tinham nem como amamentar os seus filhos. Lembrando que muitas vinham grávidas, outras davam à luz a essas crianças dentro do próprio navio. Elas não tinham elas não tinham como ver a luz do sol. A estrofe anterior a essa diz o quê? Hoje míseros escravos sem luz, eles não tinham como ver a luz do sol, sem ar, não tinham ar puro ali para respirar, estavam num local fechado e úmido e muito quente, a temperatura chegava aí não me recordo agora quantos graus, mas a gente viu isso na aula passada, você pode revisar lá. Então era muito quente, tinham apenas no máximo meio litro de água para beber e comiam milho como se fosse uma ração. Então eles estavam sem alimentação, sem luz, sem ar, sem nenhum tipo, privados de todos os seus direitos, até a própria razão, já que eles não tinham nem voz ativa. Então, partindo dessa análise, né, dessa inquietação do eu lírico aí, que está inconformado com essa desgraça humana que é a escravidão, nós vamos agora para as questões. Lembrando que ele pede para marcar VOF. A letra A diz o seguinte: o eu lírico expressa o sentimento de revolta à escravidão e ao tráfico de seres humanos. Sim, gente, ele expressa sim essa revolta aí com a escravidão, tá? O tráfico humano. Pode marcar como certa A. A B, há uma crítica ao comportamento submisso dos escravos. Não, gente, não há nenhuma crítica, porque a gente sabe que eles estavam naquela situação de submissão porque eram obrigados, eles estavam ali desarmados, muitos eram pegos de surpresa, eram amarrados e lançados nos navios, nos porões dos navios. E eles, quando se manifestavam algum tipo de revolta contra aquele sistema, eles eram mortos, eram lançados no mar, então era impossível ali que eles tivessem, que não há crítica a essa submissão, tá? Então, a letra B é falsa. A letra C, Castro Alves foi um poeta que se destacou por meio da denúncia social. Isso mesmo. Foi o diferencial dele em relação aos outros poetas do romantismo como um todo. C está certa. Letra D, o poema épico Navio Negreiro é marcado pelo pessimismo e revolta o valor da morte. A revolta e valor da morte. Algumas características da terceira geração do romantismo. Gente, nesse contexto aqui ele está colocando marcado pelo pessimismo, revolta e valor da morte, colocando a morte como exaltando a morte, é característica de qual geração? A gente é da segunda. A gente até vai encontrar poemas falando sobre a mocidade e morte, mas a morte não é colocada com esse valor, não, tá? Isso é da segunda geração, portanto a D tá falsa. O sentido nacionalista está presente no poema ao apresentar uma idealização do Brasil por alguém que está exilado. Não, gente, essa questão de alguém que está exilado, a gente lembra de Canção do Exílio.
não é feito nenhuma idealização aqui não. Quem fez essa idealização aí foi o poema da primeira geração de Gonçalves Dias, poema da primeira geração do romantismo, tá? Canção do Exílio. Então não é, a letra E também está falsa. Vamos para a próxima, então a sequência ficou VF, VF, F. Terceiro. O terceiro aí ele vai dizer o quê? Assinale a alternativa mais adequada em relação ao poema. O título do poema é Gondoleiro do Amor. Vamos lembrar o que é um gondoleiro? O gondoleiro é quem conduz um barco, né, gente? É gôndolo, aquele barco bem comprido que a gente encontrava muito lá em Veneza, na Itália, nos filmes a gente vê muito, né? A gôndola, né? Aquele barco imenso com as duas casais, geralmente um casal em lua de mel, um casal apaixonado ali no barco, uma pessoa, né, guiando o barco. E a gente chama isso de a pessoa que conduz a gôndola, né, esse barco, é chamado de gondoleiro. Então o eu lírico está dizendo que ele é o gondoleiro de quê, gente? Do amor. Quem é o autor? Vamos lá, no final do poema aí, a referência é Castro Alves. Então a gente tá vendo que Castro Alves ele não tem só poesia de cunho abolicionista, ele também vai falar de temas sentimentais, como por exemplo o amor, o nobre sentimento dos mortais. Dos imortais também. Então, vamos ler. Nas tempestades da vida, das rajadas do furor, foi-se a noite, tem auroras, o condoleiro do amor. É condoleiro, perdão, condoleiro do amor, que lembra de côndola. Gente, é gondoleiro, tá? Lembra de gôndola. Eu só consegui assimilar bem melhor quando eu lembrei da gôndola do barco, tá? Então, o gondoleiro, navegador aí do amor. É o gondoleiro do amor. Teu seio é vaga dourada, ao tíbio clarão da lua, que ao murmúrio das volúpias arqueja palpita nua. Já tem a presença aí de uma certa sensualidade, né? O eu lírico aí tá falando, se remete a amor, nudez. Como é doce em pensamento do teu colo no langor, vogar, naufragar, perder-se o gondoleiro do amor. Teu amor na treva é um astro, no silêncio uma canção, é brisa nas calmarias, é abrigo no tufão. Por isso eu te amo, querida, quer no prazer, quer na dor, rosa, canto, sombra, estrela, do gondoleiro do amor. Que lindo, né? Bem romântico. A gente vê que lembrando que o Castro Alves, né, ele se apaixonou aí por uma atriz, né, e foi um relacionamento que teve grandes marcas aí na sua escrita, nos seus poemas. Os poemas líricos aí amorosos do Castro Alves foram inspirados aí pela sua própria vida enquanto escritor. O eu lírico trouxe muito disso, dessa autobiografia, tá? Quando ele se apaixonou por uma atriz e aí essa atriz o deixou, rompeu o relacionamento com ele e ele ficou muito abatido com isso. E aí a gente já pode partir agora para procurar qual é a alternativa que se adequa a essa questão. Na letra A diz o seguinte: na terceira geração, a presença de um sensualismo, por meio de uma descrição de uma mulher real, concreta, com características típicas da mulher. Além disso, o amor é expresso de forma real, concreta e possível de ser vivido e realizado. Vou só voltar aqui para o poema. É interessante aqui quando ele faz o seguinte, ó, nessa segunda estrofe, no último verso, arquejo palpita nua, né? Aí na terceira estrofe, como é doce em pensamento do teu colo no langor, vogar, naufragar, perder-se o gondoleiro do amor. Então esse gondoleiro do amor aí, ele tá fazendo uma descrição de forma lírica, tá? Mas de um relacionamento concreto, de uma mulher que ele toca, que ele beija e se deixa beijar, entendeu? Então há uma concretização aí de um sentimento, tá bom? E ele a ama, ele a toca, ela de fato existe, é uma mulher mais concreta, diferente da segunda geração. Então, por isso, a letra A, gente, ela tá super certa, tá? Tá fazendo, realmente, ela condiz com o poema. Vamos ler a letra B pra gente ver o que a gente pode extrair de informações. A visão dos românticos era impregnada de um olhar pessoal sobre a realidade, que era descrita de forma idealizada. Isso também se aplica à pátria. O sentimento nacionalista de um país recém-independente era expresso de forma exagerada, uma vez que eram exaltados apenas aspectos positivos. Mentira! Não era só, cadê a poesia aí de Castro Alves? Ela vai falar exatamente o contrário, que há aspectos negativos também, então a B tá errada. O pessimismo presente no poema era conhecido como mal do século. Gente, esse poema ele tá falando de quê? Voltando, o gondoleiro do amor. Não tem nada de pessimismo aqui. O pessimismo e o mal do século são características da segunda geração. Letra C está errada, portanto, marquem no gabarito de vocês a terceira, a letra A. Vamos para a próxima, a quarta. A quarta vai trazer também algumas estrofes aí do poema Navio Negreiro.
Então, a quarta vai dizer o seguinte... Navio negreiro, Castro Alves. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir os ferros, estalar os açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de aspecto arrastadas, em ânsia e mágoas vãs, presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia. E chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outros que de martírios embrutece, cantando, geme, ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz o fumo, onde os densos nevoeiros, vibrai rijo chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. Gente, essa aqui é uma dança bem fúnebre, né? A descrição aqui do eu lírico, ela vai trazer o que? A tona aí, a gente tem imagem dessas pessoas em círculo, né? Como se eles estivessem ali nessa dança. E o marinheiro pedindo para que os outros continuassem a açoitá-los, continuassem a bater nessas pessoas com chicote, a chicoteá-los. Então, assim, vamos ver agora, depois dessa estrofe aqui do Navio Negreiro, a gente vai ver o que o enunciado está pedindo da gente, né? Vamos lá, quarta. Com base no poema apresentado acima, assinale a opção correta. O estilo, a seleção lexical e a sintaxe do poema prenunciam característica do modernismo literário. Não, gente, não tem nada a ver com modernismo literário aqui. B. Por focalizar um problema social, o poema é predominantemente dissertativo. Não, gente, não é um poema, é a poesia mesmo, traz essa lírica poética, tá bom? Não vai trazer características dissertativas, não. A letra C, da temática do poema, permite-se concluir que se trata de um exemplo da poesia condoreira, em que a emoção é utilizada para reforçar a denúncia que se pretende empreender. Exatamente, gente, esses aspectos aí de emoção, de causar no leitor essa comoção, eu diria que a emoção pode ser substituída até por comoção, é bem propício dessa poesia do Castro Alves, para chamar a atenção do público dessa forma. Então, a letra C pode marcar aí que está correta. O esquema de rimas apresentado no poema pode ser apresentado por A, B, B, C, C. Na verdade, é a gente tem aí A, B, C, C, B, tá? Pronto, marcamos a letra C. Vamos para quinta. Na quinta questão, vamos ver, diz assim: a palavra de Castro Alves seria no contexto em que se inseriu uma palavra aberta, a realidade da nação, indignando-se o poeta com problemas do escravo e entusiasmando-se com o progresso e a técnica que se atingiu o meio rural. Observe que há contradição de informações aqui, peraí. A gente tem a palavra de Castro Alves, poeta da terceira geração, seria no contexto em que se inseriu uma palavra aberta à realidade da nação. Ele indignava-se, olha só a visão, indignava-se com o problema do escravo. E ao mesmo tempo ele observava outro viés, ele era totalmente abolicionista, que isso fique claro. Por outro viés, ele viu o quê? O entusiasmado com o progresso da técnica que atingiu o meio rural. Então, assim, a gente tem duas visões antagônicas aqui, que não devem ser confundidas. Então, esse último aspecto permite afirmar o quê? Nessa quinta questão. Identifica-se os poetas da segunda geração romântica no que se refere à concepção de natureza como refúgio? Não, gente, de forma alguma. De maneira alguma tem relação com poetas da segunda geração, tá? Letra B. Afasta-se nesse sentido de outros poetas, como Fagundes Varela, que considera o campo como um antídoto para os males da cidade, né, gente? Gente, de fato, o Fagundes Varela, ele tinha a cidade, ele dizia que o campo era alívio para os males. O campo era o alívio para os males da cidade, então ele via no campo um refúgio. A gente até lembra lá do arcadismo, né? Fugere urbem, né? Vamos fugir da vida urbana, vamos para a cidade. Então, nesse sentido, ela vai estar com um pensamento contrário ao que a gente via no Fagundes Varela. Portanto, a gente pode marcar na quinta a letra B, certo? Vamos ler a letra C para a gente ver o que a gente pode absorver dela. Trata-se da natureza.
trata a natureza da mesma forma que o poeta Árcade o entendeu, de forma alguma, tá? O poeta Árcade, como eu acabei de falar, lembra do Fugeriúben, ele enxergava a natureza como refúgio de forma idealizada, né? Ele continuava o eu lírico que se transportava para a cidade. Aqui nós temos um Castro Alves que, de fato, ele viu progresso, via como algo concreto, um progresso ali no meio rural, mas via também a questão da poesia, dos problemas sociais, não. Letra E, idealiza a natureza da pátria. Não, gente, ele não faz essa idealização. Ele está vendo com um olhar mais realista que o meio rural está atingindo alguma modernização, técnicas de modernização que ainda eram bem, digamos assim, hoje nós consideramos como algo bem retrógrado, obviamente, tá? Então, na quinta, nós temos aí a letra B como correta. Vamos para a sexta. Sexta questão diz o seguinte: assinale a alternativa que completa adequadamente a asserção. O romantismo, graças à ideologia dominante... gente, ainda no enunciado, tá? O romantismo, graças à ideologia dominante e a um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma época propícia ao aparecimento de naturezas humanas, marcadas por, vamos lá, teocentrismo, hipersensibilidade, alegria, otimismo e crença. É interessante que aqui a gente tem que observar o romantismo como um todo, dentro da primeira, segunda e terceira geração, buscar as características que se enquadram no romantismo, seguindo essa linha de pensamento que se integrariam às três gerações, tá bem? Etnocentrismo, insensibilidade, descontração. Gente, não tinha descontração, tá? Não era entendido por esse sentido, não. Otimismo também não, porque a gente via que era o pessimismo, né? Característica da segunda. E na terceira geração também, a gente também encontra esse traço de pessimismo quando a gente vê os poemas Navio Negreiro, por exemplo, né? A mãe que, ali no poema Navio Negreiro, faz referência a Agá e Ismael, né? Que comparando que, assim como Agá e Ismael estavam no deserto sozinhos, abandonados, as mães com seus filhos que estavam ali algemados, sem perspectiva nenhuma na vida. Letra C. Egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo, angústia e desespero. Sim, gente, todas essas características a gente encontra no romantismo. Podem marcar a letra C. Vamos só ler a penúltima. Teocentrismo. Teocentrismo a gente lembra de quê? Do barroco, né, gente? Insensibilidade, descontração, a gente não encontra, infelizmente não encontramos descontração ainda. Letra E, egocentrismo, hipersensibilidade, alegria, também não encontramos essa alegria não, tá? Então, a gente tem na sexta letra C como correta. Podem marcar aí no gabarito de vocês. A sétima diz o seguinte. Numere a segunda coluna. Numere a coluna esquerda de acordo com a coluna direita. Tendo em vista a poesia romântica brasileira. E ele vai trazer aqui, interessante, mais uma vez, gente, é uma questão que vai querer que a gente saiba diferenciar as três gerações. E ele traz o número 1, primeira geração, 2, segunda, 3, terceira geração. E aí ele vai trazer características pra gente enumerar. Então, vamos lá. Abolicionismo remete ao quê, gente? A primeira, a terceira geração. Então, a gente já pode colocar aí o número 3, né? Condorerismo, assim como a geração ugoana, remete ao quê? Terceira geração. Pode botar 3 aí nesse segundo espaço, parênteses. Autocomisseração faz referência ao que é a segunda geração, exacerbada, esse sentimentalismo. Pode colocar o 2. Obsessão pela morte, mal do século, morte, pode botar o 2 também. Indianismo, temática da primeira geração, pode colocar o número 1. E nacionalismo também, exaltação da pátria, número 1. Então vai ficar 3, 3, 2, 2, 1. 3, 3. Na letra E vocês podem marcar como correta, tá? E agora nós vamos para a oitava questão. A oitava questão é uma questão da FUVEST. E ela diz o seguinte: poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Gente, as questões da FUVEST eu sempre gosto de trazer, porque assim, olha só o que a FUVEST quer. Ela quer uma aproximação de opostos. Isso é, de certa forma, um tanto quanto complexo analisar. E a gente vai tentar fazer isso da forma mais clara possível. Ela diz o quê? Aparentemente idealista foi, na realidade, o primeiro momento do nacionalismo literário. Então, aparentemente idealista. O primeiro momento do naturalismo literário. Gente, aparentemente idealista, olha só, então ele tem uma coisa idealizada.
foi na realidade o primeiro momento do naturalismo literário. Gente, o naturalismo literário, até falei pra vocês, gente, naturalismo, eu vou remete a outras questões, inclusive a gente vai lembrar da obra que deu início ao realismo, aqui, o Cortiço, de Aloysio de Azevedo, pra gente fazer essa comparação. O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, onde eu tinha ali a questão da influência do meio, que a influência do meio com certeza ia influenciar no comportamento do todo. A gente pode até lembrar da personagem Jerônimo, que era um português, um típico português, com todos os seus gostos alimentares, gosto musical, não apreciava a cachaça, a pinga, o aguardente, como a gente via lá no Cortiço, nem tão pouco tomava café, não era dado à bebedeira, era um homem que chegava pontual no trabalho, e ele foi totalmente abrasileirado, porque é esse o termo que muitos críticos literários usam, né, o abrasileiramento da personagem Jerônimo, que é uma personagem que está dentro do naturalismo, que está dentro da obra Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Então a gente vai ter ali uma perspectiva de que todas as personagens ali, elas são envolvidas e são influenciadas pelo meio em que elas vivem. A Pombinha, né, Leônia, o próprio Jerônimo, que é um grande exemplo disso. Então não está condizente. A letra B. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Sim, gente, cultivando o passado, até nas obras de José de Alencar, a gente encontra muito isso, né? Quando ele cultiva o passado, por exemplo, ele vai falar da lenda do Ceará, ele quer contar pra gente como é que o Brasil foi formado, como foi a questão da formação do povo brasileiro. Ele vai trazer de forma bem alegórica isso, Martim a Iracema, ele vai trazer o próprio Ceci e Peri na obra O Guarani, né, para dizer que era uma mulher branca, uma europeia com um índio, já faz a inversão aí, né, ao contrário de Iracema com Martim. E assim, vai trazer na obra Iracema de José de Alencar, a gente tem Iracema com Martim, que vão ter um filho juntos, que é o Moacir, que é o filho da dor. E o Moacir vai ser o primeiro brasileiro, né, que na verdade também é o primeiro cearense, porque a obra vai contar a história da lenda do Ceará, que inclusive Ceará é o estado natal do José de Alencar. Então assim, ele vai tentar cultivar esse passado para explicar o presente. Dentro dessa terceira geração, como é que a gente entende hoje? Hoje, no Brasil, nós temos um problema sério, um problema social seríssimo, que é a questão do processo de, vamos chamar de favelização. As moradias que são totalmente inadequadas. E a gente lembra que esse processo ele não é de hoje, vem lá do período da escravidão, onde essas pessoas tiveram sua liberdade, mas que não foi feito nenhum programa social para atender às necessidades que eles teriam, como acesso à educação, acesso ao trabalho e à dignidade, consequentemente. E essas marcas aí de falta de planejamento social, até hoje, elas são atemporais, porque até hoje se explica, quando a gente quer entender a questão desses processos, como eles surgiram aqui no Brasil, essa desordem, a gente tem que estudar e perceber que vem lá dos primórdios da nossa história. Que lindo, né? A questão, a alternativa B, ela foi muito rica, gente. A questão da FUVEST vale muito a pena trazer, porque ela nos permite fazer toda essa construção e essa discussão. Marquem, portanto, na oitava, a letra B. Tá? As outras pregando a liberdade formal, manteve-se preso nos modelos legados pelos clássicos, não se mantive preso. Ele tinha a liberdade de usar assim, de se inspirar assim, mas não foi totalmente preso, né, ligado aos valores clássicos. D, embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. Voltando-se aos temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico. Gente, pelo contrário, o elemento exótico da natureza e da comparação dessa natureza exótica para exaltar a pátria foi muito bem feito. O Gonçalves Dias fez isso de uma forma muito bem construída, né? Nós não podemos até não ter, digamos assim, ser um país, digamos, é como se ele quisesse dizer, né? Nós ainda temos muita ligação com a coroa portuguesa, com Portugal, mas com a necessidade de digamos assim, de elevar a sua autoestima. Quando ele está lá em Portugal, a canção do exílio é exatamente isso, é para ele exaltar a nossa terra e compará-la com Portugal. Comparando com Portugal, ele ainda vai dizer que nossas terras têm mais palmeiras, que as aves que aqui gorjeiam muito melhor, que os sabiás aqui, enfim, todos os elementos da natureza são melhores do que lá. Então ele vai utilizar desse elemento exótico para exaltar a pátria. Então, gente, na oitava nós marcamos a letra B. Vamos para a nona. Assinar a alternativa falsa. Vamos lá, procurar a falsa. Vamos lá. O romantismo como estilo não é modelado pela individualidade do autor. A forma predomina sobre o conteúdo. Gente, o individualismo, na verdade, é uma das características do romantismo, porque as próprias gerações, elas são
individuais, por assim dizer. Cada geração ela tinha sua liberdade de se compor com a sua própria essência. Um era a indianismo, a outra é mal do século e a outra condoreira. Então, assim, se tem uma geração que de fato foi individualista, sim, foi o romantismo. Então, a gente tá pedindo a falsa, a gente já conseguiu encontrar aí na primeira, que é a letra A. Então, a letra A tá falsa, tá, gente? Ela tá dizendo que não é modelada pela individualidade do autor, mas é mentira, ela é modelada pela individualidade do autor, viu, gente? Esse individualismo é uma característica, inclusive, desses autores do romantismo. Pode marcar a falsa aí, como a letra A, as outras estão corretas, mas a gente vai ler só pra aprender mais. Romantismo é um movimento de expressão universal, de fato, o romantismo ele existiu só aqui, ele existiu no mundo inteiro. Inspirado nos modelos medievais e unificado pela prevalência de características comuns a todos os escritores da época. É interessante, né, que a prevalência de características comuns, modelos medievais, sim, a gente até queria muitas vezes comparar, criar um cavaleiro medieval na figura do índio. D. Romantismo, ou melhor, o espírito romântico pode ser sintetizado numa única qualidade, que é a imaginação. Pode-se acreditar a imaginação, a capacidade extraordinária dos românticos de criarem mundos imaginários. Gente, isso é verdade. Que capacidade extraordinária desses escritores do romantismo como um todo. Nas 3 gerações, nós vamos dizer, olha só o Navio Negreiro. Olha só, a gente tem obras aí, o Fagundes Varela, o Álvares de Azevedo, enfim, a imaginação, a própria imaginação do Gonçalves Dias, né, que nos fez acreditar que nossa terra é melhor do que qualquer outra nação. Então, a letra E. Romantismo caracterizou-se por um complexo de características como subjetivismo, ilogismo, senso de mistério, exagero, culto à natureza e escapismo. Sim, então são todas características do romantismo, tá bem? Então, a errada é a letra A, na nona. Vamos para a 10ª. Questãozinha aí do Enem pra gente. 10ª questão. O trecho a seguir é parte do poema Mocidade e Morte, do poeta Castro Alves. Eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na ampidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Olha só a contradição, né? Assim, a gente tem assim, no seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida, mas uma voz responde-me sombria, terás o sono sobre a laje fria? Interessante que esse poema está cheio de contradições, né? A gente fica até imaginando que talvez aqui tenha sido um momento que o Castro Alves, né, tenha sofrido aquele atentado contra ele mesmo, que ele mesmo cometeu. Lembra que quando ele terminou o relacionamento lá com a sua donzela amada, querida, namorada, se eu não me engano o nome dela era Eugênia, né, era uma atriz, e aí quando ela rompe com ele, ele fica muito entristecido, ele vai caçar, gente, caçar passarinhos, sei lá, caçar animais silvestres, era um hábito da época, era um hobby da época. E aí quando ele vai caçar, ele não tinha, assim, como caçador ele era um ótimo poeta, né, ele acabou atirando o próprio pé, e essa ferida não cicatrizava, e aí depois teve até que tinha que fazer uma cirurgia para amputar a perna, enfim, acabou sendo acometido por tuberculose. E isso tudo eu acredito que quando ele escreveu esse poema Mocidade e Morte, ele já estava na flor da sua mocidade, talvez imaginando que a morte se aproximava, bem triste, né? Enfim, imaginando essa morte que já estava para chegar. Talvez, né? O eu lírico aí dá inúmeras possibilidades, ele está falando também do seio da mulher, há tanto aroma, então assim, talvez seja lembranças dessa mulher amada. Enfim, vamos lá ver o que o enunciado pede. Desse poema, como o próprio título sugere, aborda inconformismo do poeta com a antivisão da morte prematura. Ainda na juventude, só voltando aqui, gente, esse poema, como o próprio título sugere, título é o quê? Mocidade e Morte. Mocidade e Morte, um jovem, talvez esperando aí pela morte. Denota aí o que? Inconformismo do poeta com a antivisão da morte prematura, ainda na juventude, que era uma característica o quê? Da segunda geração. Lembra que os poetas dessa segunda geração morriam muito precocemente? Então, a imagem da morte aparece em qual palavra? Qual palavra aí que vai fazer uma relação direta com a morte? Embalsama, infinito, amplidão, dormir ou sono? Bom, gente, nessa 10ª
questão é a palavra sono. Sono, e a gente pode até procurar aqui, quando ele vai falar, olha aqui, terás o sono, eu vou até voltar aqui, mais uma voz responde-me sombria, terás o sono sob a laje fria. Sono sob a laje fria vai lembrar de quê? De caixão, de túmulo. E o sono, gente, aí vai fazer referência à morte. Então, a letra E, né, sono, faz referência à morte. Podem marcar a letra E. E lembrando, laje fria, né? Laje fria faz referência aí o que? Ao túmulo frio, cadáver frio, tá? E 11ª é também da FUVEST, tomadas em conjunto as obras de Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Mais uma questão que vai trazer ou características ou autores das diferentes gerações, tá? Demonstram que, no Brasil, a poesia romântica, letra A, pouco deveu às literaturas estrangeiras, consolidando de forma homogênea a inclinação sentimental e o anseio nacionalista dos escritores da época. Não, gente, ela deve muito. A gente sabe que a poesia, a literatura brasileira, ela bebeu muito da fonte da literatura estrangeira. O próprio Victor Hugo foi uma grande fonte de inspiração para o Castro Alves, né, com sua temática social. Então, gente, vamos para a letra B. Repercutiu com efeitos locais, diferentes valores e tonalidades da literatura europeia, a dignidade do homem natural, a exacerbação das paixões e a crença nas lutas libertárias. Gente, essa letra B, ela traz... É como se você pegasse lá o nome, lá no enunciado, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves, cada um representando uma geração. E enunciado, ele vai querer o quê? Ele está dizendo que ele vai querer uma alternativa que venha a complementar esses três autores, que no caso, aqui na letra B, a gente tem o quê? Dignidade do homem natural, lembra de quê? Da primeira geração, indianismo. Exacerbação das paixões, eu lembro de quê? Sentimento exacerbado, lembro de quê? Da temática do pessimismo do mal do século, Álvares de Azevedo. Crenças em lutas libertárias, eu lembro de quê? De Castro Alves, lembro de quê? Navio Negreiro. Poesia abolicionista, a letra B, ela traz todas essas características. As questões da FUVEST, elas são perfeitas, gente, elas querem exatamente isso do estudante, do aluno, tá? Ela quer que aquele candidato que vai se propor a fazer aquela prova, ele saiba fazer essa distinção, e quando ele vai relacionar exacerbação das paixões, ele vai associar com Álvares de Azevedo dentro daquele contexto, bem como a questão de lutas libertárias relacionar com a temática social do Castro Alves. FUVEST, gente, é tudo de bom. Eu sempre gosto de trazer, sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar uma questão da FUVEST que está em conformidade com o conteúdo em questão, eu sempre coloco, porque vale muito a pena. D refletiu tendências do intimismo e a morbidez. Não, gente, aí vai relacionar somente a uma, que é a segunda. Cultuou, sobretudo, o satanismo inspirado no poeta Lord Byron. Essa questão da inspiração em Lord Byron faz referência somente à segunda geração, então deixaria de lado os outros. Então, nós vamos ter o que? A questão, a alternativa B, como a que vai representar todos os três escritores, tá? Bom, pessoal, terminamos a resolução do exercício. E eu espero que na próxima aula a gente consiga também se aprofundar ainda mais nos nossos estudos de literatura. É provável que na próxima aula eu traga para vocês o romance urbano e, enfim, falar um pouco sobre os folhetins, né, sobre esses textos que repercutiram na obra. E aí, quando eu trouxer romance urbano, eu quero também trazer as principais obras que fazem parte do romance urbano, que a gente sempre encontra nos vestibulares. Então, até a próxima aula, bons estudos!